Salve galera, beleza? Estamos aqui, mais um vídeo para o nosso canal no YouTube. Dessa vez vamos falar sobre o treino de peitoral. Quer dizer, eles vão fazer. Estou com o Léo Pinheiro, com o Michael, para nos representar aí no treino de peitoral hoje nesse vídeo. E a ideia hoje é começar com um treino de peitoral, começando pelas fibras abdominais ou inferiores e subindo pelas horizontais inferiores, horizontais puras, horizontais superiores, até fechar no clavicular. Então, fechando no peitoral clavicular, a gente vai percorrer aí o caminho da funcionalidade dessas fibras durante os exercícios mais conhecidos aí do treino de peitoral maior. Como eu falei, Léo Pinheiro, Michael, e tem uma novidade aí nesse treino, porque eu vou colocar um exercício que é bem polêmico, se é para peitoral, se é para dorsal. A gente está no treino de peitoral. Se o exercício estiver no treino de peitoral é porque ele é para peitoral. Então eu vou colocar o pullover no meio do treino aí deles, para que eles possam perceber e passar essa percepção para vocês que estão aí assistindo. Vou começar o treino fazendo, lógico, uma ativação estrutural através de um exercício abdominal bem simples, mas muito objetivo. Então acompanhe, eu acho que vai ser bem engrandecedor esse treino, que é básico e bem eficiente. Então, o exercício de aquecimento que eu vou usar com eles é um exercício de abdominal. Esse exercício de abdominal é bastante estrutural, é um abdominal infraumbilical. Isso significa que o movimento parte da coluna inferior para a coluna superior, enrolando a coluna inferior em direção à coluna superior, ou seja, a extremidade inferior enrola em direção à extremidade superior e volta, retorna no mesmo caminho, na mesma distância, no mesmo arco que percorreu para vir. Então isso é bastante importante na hora de fazer o abdominal. E ele tem uma peculiaridade, porque eu vou manter a coluna sacroiliaca para fora do banco para aumentar a mobilidade da coluna para a extensão da coluna. Então eu aumento a amplitude do movimento funcional da coluna, partindo da extensão para o alongamento e uma hiperextensão da coluna lombar, para eu poder iniciar o movimento completo lá de baixo, o mais funcional possível, de uma coluna estendida para uma coluna em máximo de flexão. Então eu tenho que neutralizar ao máximo o trabalho da minha articulação coxofemoral e os membros inferiores, que vão funcionar como sobrecarga para o abdominal. Então observem que eu tenho uma mobilidade maior para a coluna lombar de forma proposital, para promover uma amplitude e uma mobilidade funcional da coluna, além do nosso abdominal tradicional. Então isso leva uma irrigação diferente para a coluna lombar. É lógico que tem que avaliar muito o exercício pelo padrão de movimento. Então observem bem isso aqui, ó. Observem bem isso aqui, ó. O padrão normal do movimento, ó. Eu tenho que, ó, tirar primeiro, ó, a hiperlordose, ó, a posição funcional, ó. Quando eu quero alongar, quando eu falo que eu quero alongar a sacroiliaca, eu vou aumentar a hiperlordose para poder alongar. Não significa que eu estou forçando, eu estou alongando, é uma mobilidade normal. Ó. E o que tem que fazer para voltar? Eu tenho que neutralizar essa ação do quadril. Ó. Não posso usar essa ação da coxa femoral. Eu tenho que usar o abdominal para trazer o movimento da base da coluna. Então eu tenho que tirar da posição de hiperlordose com o abdômen. Ó, eu não mexi na coxa e agora eu começo a enrolar a sacroiliaca para cima do tronco. Ó. E aí eu volto colocando as vértebras de volta até chegar na sacroiliaca e eu poder alongar de volta. Ó. Alonguei novamente e volto. Ó, eu tenho que tirar esse reflexo aqui, ó. Esse reflexo aqui, ó, vai trazer a minha coluna. Só que não é pelo abdominal, é pela coxa. Então eu tenho que perceber isso, ó. Então não posso estar ansioso
e preocupado com o movimento sem me preocupar com a estrutura muscular que movimenta a estrutura da coluna. Ó, abdômen, ó. Ó. E esse abdominal está refletindo em qual articulação? Na sacroiliaca. A sacroiliaca que está recebendo esse alongamento. Então eu tenho que reposicionar a sacroiliaca para trazer ela em flexão. Por isso que eu não posso usar a coxa, senão a minha coluna não alinha para poder flexionar. Por isso que a maioria das pessoas faz esse abdominal errado. Vamos lá? Passando para o ponto, né, agora mostrando o exercício como eu quero que vocês façam, que vocês já estão com um negócio mais aflorado de ontem, né? Esse movimento, ó, eu sinto aqui, ó, na borda do banco, eu tenho que sentir a sacroiliaca. Não o cóccix, a sacroiliaca, o corpo do sacro. E aí sentir, ó. Aí eu tenho que, ó, sentir a sacroiliaca, sentir a torácica e sentir o occipital no banco. Eu tenho que sentir o espaço ali da hiperlordose e da hiperlordose cervical. E aí, quando eu tiver ativado mesmo, ó, não estou ativado, agora eu ativo, ó, o abdominal vem para dentro, ó, para eu poder iniciar o movimento na posição funcional, ó. Ó, tem um espacinho ali na lombar, não tem? Porque é a sacroiliaca já está ativada, ó, o abdominal já está ativado. Eu não posso começar assim, ó, eu tenho que começar ativado, então a sacroiliaca tem que se posicionar, ó, para eu poder ter o alinhamento. Agora eu tenho o alinhamento, ó. Alinho, abdômen. Agora eu posso tirar, ó, e agora eu posso alongar, ó. E aí, à medida que eu for alongando, eu vou reposicionando a minha coluna ali no banco. Então, ó lá, tá com a hiperlordose e tá alongada a minha sacroiliaca. Ó o abdômen. Volto. Quando eu encostar a sacroiliaca, eu olho para trás. Ó. Olha como eu me ajustei no banco agora. Agora a curvatura não tem porque a curvatura está em volta do banco. Ó. Então eu tenho que saber que eu vou enrolar. Ó. Ó. Cada série está indo mais, cada repetição está indo mais baixa. Até ter o padrão de movimento que não me confunde com a coxa femoral. Sacou? Vamos lá. Ó, ele tá encostado com o quadril, ó. Se ele quiser fazer assim a primeira, faz, ó, para achar mais seguro. Eu posso colocar mais para frente. Pode descer então. Pode descer mais um pouco. Deu. Aí já tá bom. Aí. Agora eu quero que tu, né, tire a lordose e dê a ajustada com o abdômen. Isso, mais um pouquinho. Mais um pouquinho. Aí, parou. Tira o pé do chão assim agora. Aí, ó. Aí. Agora vai olhar para cima e deixar relaxar a lombar no banco, ó. Na tua amplitude, olhando lá no olhinho. Aí. Agora, tu vai fechar esse ângulo aqui, ó. Baixando aqui e trazendo a sacroiliaca sem usar a perna. Isso. Continua agora enrolando. Enrola o saco para a boca. Isso. Olha a tremedeira dele na primeira repetição. Agora ele vai botar uma vértebra depois da outra. Ó, quando ele sentir a sacroiliaca, ele vai buscar a extensão, olhando para trás e buscando, ó, se ajustar e ganhar essa mobilidade natural da coluna lombar. Isso. E é isso aí. Tenta descer de novo e puxar mais uma. Agora pode usar a perna, usa a coxa femoral, olha só que legal. Mesmo usando a coxa femoral, tu já tá na merda, tá vendo? E levanta e mostra, fala sobre a tua sensação agora então. Pesa alguma coisa na tua lombar? Zero. Tá mais aliviado.
Sente um... Dá um alívio na eu vou lombar. descomprimindo. Percebeu que ele teve uma amplitude na primeira repetição e a cada repetição ele ia abrindo mais, mais. Para um cara que tem flexão, tem uma retificação instalada, isso é cura, isso é terapia para ele melhorar essa retificação e ainda, né, ganhar um drive do abdominal que não existe. Fez 7 repetições e falhou porque usou 100% da ativação do abdômen sem compartilhar com o movimento da coxa, que geralmente fala mais alto que o abdômen quando as pessoas fazem, porque não sabem fazer essa relação. Bora, Michael. Que era o que eu fazia no passado, né? Tem que lembrar que eu já rompi o músculo do abdômen, né? Eu tenho uma hernia umbilical, tenho uma tela aqui de 20 por 20 por baixo do peritônio, porque antes eu fazia exercício e todos os outros errados. Então meu abdômen afrouxou e tive um rasgo no abdômen aqui na região do umbigo. E é como a maioria dos atletas de bodybuilding treina. Eles usam cinto e ao invés de eles contrair e estruturar o abdômen para fazer os exercícios, eles jogam essa estabilidade estufando o abdominal para estabilizar o resto da estrutura. Então eles estufam, só que isso não significa estabilidade funcional, né? Por isso que a maioria dos atletas não é anormal ter essa hérnia umbilical aí saindo para fora, e às vezes muitos acabam até encerrando a carreira, como o Phil Heath aí, que não vai mais porque o abdominal dele foi pra merda por causa das hérnias umbilical. Pessoal, então agora o Michael vai executar, então vamos para outros detalhes da execução. A base, como que ele estabiliza a base superior da coluna? Através do complexo do ombro, com o ombro alinhando os eixos articulares do membro superior para não ficar de qualquer forma. Daí eu consigo conectar o membro superior com a cintura escapular aqui, gerando mais estabilidade para a coluna superior, supralombar. Aí eu vejo os 3 pontos de contato, onde eu tenho um da hiperlordose, ó. Faço ele ativar o abdômen para diminuir essa hiperlordose, para ter uma ativação mínima, ó. Mostra os oblíquos aqui, ó, já ativados, ó. Relaxa de novo, ó, relaxado, ele vai ativar, ó, ativando o abdômen, olha os oblíquos, ativando o pé, né? Então eu sei da ativação por conta do visual que a musculatura dele nos mostra. Aí ele nessa posição, ó, com essa estrutura, ele tira o pé do chão. Aí ele já sente o drama, ó. Vendo? Já começou a tremer, porque saiu estruturado. Agora ele vai começar, ó, sem puxar a coxa, ele vem enrolando o sacro, ó. Ele vem enrolando o sacro, bota o abdômen no banco, bota mais o abdômen no banco, mais, isso, ó, para ele poder enrolar. Por quê? Porque o sacro faz esse reposicionamento, acaba retificando a coluna para ela poder flexionar da base inferior para a base superior. Então eu não posso ter uma extensão e puxar a perna. Então se a coluna estiver fora é porque a coluna está em extensão, e se ele puxar a perna significa que essa flexão da coluna não aconteceu por conta do abdominal, mas por conta da coxa femoral. Só a sacroiliaca enrola. Vamos. Faltou sacroiliaca. Faltou aquele padrão inicial do movimento, entendeu? Mas é isso aí, faltou por fadiga do abdômen, né? Porque ele alongou numa amplitude que ele não está acostumado. Então eu vou gerar uma fadiga mais rápida por conta dessa amplitude. Por quê? Porque é uma coisa nova. Então vamos começar o treino de peitoral com o crucifixo declinado, e na sequência eu vou colocar o pullover com a inclinação do banco também. Então o foco desses dois exercícios é na parte externo-costal inferior e abdominal. Então a parte inferior do peitoral será solicitada para iniciar esse treino. Então primeiro o crucifixo, que daí já vai aquecer, vai dar mobilidade para a articulação do ombro, e depois a gente vai trabalhar o pullover para o peitoral. Depois a gente vai para o crucifixo reto
pro crucifixo inclinado ou pro supino inclinado, e assim vai. O negócio vai ser no halteres, no livre, old school, treino masculino, beleza? Então, o posicionamento no banco declinado, como eu vou deitar e a gravidade vai me empurrar para baixo, eu tenho que me estabilizar bem no banco para que eu não desestabilize a minha estrutura durante o exercício, não fique escorregando. Então eu estabilizo o meu tronco, a minha estrutura axial, pela cadeia posterior e inferior, aqui na parte anterior do banco. Então, para eu não descer, eu tenho que fazer com que o joelho segure e estabilize, o quadril flexione e estabilize, o calcanhar ativo em dorsiflexão segure o meu corpo pela flexão do joelho, pela flexão do quadril, e assim eu consigo ter uma relação com a base da minha coluna sacroiliaca. Então, se eu souber que a minha coluna sacroiliaca está em uma determinada posição, eu sei que o meu tronco supralombar está bem estabilizado. Se eu não souber como está a minha sacroiliaca, eu não tenho estabilidade para fazer o exercício. Então, vem comigo para vocês poderem entender. Então, para não cair, ó, eu vou descer, ó a tendência para escorregar e cair. Então, eu vou fazer com que o membro inferior ali, ó, na frente do banco, ó, calcanhar, dorsiflexão e flexão do joelho. Então a única coisa que eu tenho que fazer é segurar o suficiente para que eu não desça. Isso é estabilidade. O quadril está flexionado, a minha coluna sacroiliaca está em hiperlordose, ou seja, numa posição de nutação desequilibrada com o abdômen. Então eu tenho que equilibrar, ó. Aqui o equilíbrio. Tenho a estabilidade até a base inferior da minha coluna para realizar o exercício, porque daí eu tenho a melhor relação do quadril com o complexo do ombro. Se o quadril não estiver bem estabilizado, o complexo do ombro não vai ser tão eficiente. Assim, eu otimizo a eficiência do complexo do ombro pela estabilidade que o quadril me gera na base da coluna lombar. Então, crucifixo alinhado com a areola, entre a areola e a base inferior do peitoral, ombro encaixado, os 3 pontos da coluna alinhados no banco, e eu vou no máximo da amplitude, ó. E volto. O diafragma tem que estar ativado aqui, ó, no tórax. Eu tenho que respirar como se estivesse fazendo um vácuo aqui. O exercício inteiro, para não fazer isso. Então ele com a base já, ó, não deixa abrir, sempre o umbigo colado para poder, isso. E agora, Léo, é pulado, quebrar um pouquinho mais o cotovelo, quebra um pouquinho mais, isso, para ele ajustar melhor o ombro, bem encaixado. Deixa alongar, você vai sentindo. Cada repetição ele vai alongar mais, ó, as fibras que estão alongadas. Agora, vai, aproxima, isso. Deixa sempre com a pressão para lá. Sobe mais, provoca mais a musculatura, já que está leve. Provoca. Ó, sai mais devagar, provocando o recrutamento. Ó. Isso. De novo. Na terceira série a gente já vai ver as fibras bem destacadas que estão trabalhando. Elas estão acordando ainda. Ó, a gente vê pela ativação dos claviculares que o peitoral está bem ativado. Bem alongado na fase excêntrica. E eu não quero mais de 10 repetições. Vamos subindo a carga gradualmente. Ó. Por que eu escolhi o declinado? Porque o declinado ele me favorece uma amplitude maior do que o crucifixo reto propriamente dito. Pelo fato de o ângulo do ombro proporcionar uma amplitude maior de movimento, além da posição de referência, né? Então ele alonga mais o peitoral, que é bem interessante para recrutar essa região do peitoral externo costal inferior e fibras abdominais. Ele já tem a contração do peitoral, ó. Agora ele vai afastar lateralmente nessa linha em que o braço se encontra. Vai afastando lateralmente, ó. A gente consegue observar as fibras acompanhando. Quebra um pouquinho a articulação do cotovelo, ó lá. Bem puro o movimento, agora vem aproximando. Bang. Boa.
Olha a precisão do exercício, né? Olha lá. Como vocês podem ver, eu estou fazendo o declinado, não é para as fibras do peitoral clavicular, mas o peitoral trabalha inteiro. O que significa o declinado é que as fibras motoras mais competentes para fazer essa função são as fibras esternocostais inferiores e abdominais. O peitoral alonga e encurta, né, porque ele está inserido no mesmo contexto ali no húmero. Então, eles contraem, mas não são os principais motores, apesar de alongar e contrair. Por isso que tem essa divisão, né? Porque a funcionalidade do peitoral externo-costal é diferente do peitoral clavicular. Bora, mais 3 comigo aqui, ó. Ó, se eu precisar, eu vou, ó. Não precisou, bora. Deixa alongar, deixa alongar, deixa alongar. Vai! Não precisou, dá pra fazer mais 2. Bora. Vai! Mais uma. Vamos! Aí, caramba. Pode soltar. A gente consegue ver, ó, depois de 3 séries do crucifixo declinado, que apesar de ter feito só um exercício para o peitoral externo costal, ó, eu consegui envolver toda a região inferior. Aperta, ó, aperta, ó, toda a base do peitoral, ó, dividido com o peitoral clavicular, porque são funcionalmente diferentes por conta da inserção no húmero. O peitoral clavicular ele é mais inferior ou mais, vamos falar inferior que é mais fácil, e o peitoral externo costal é mais superior. O inferior porque ele é direcionado para a clavícula, por isso que ele é mais inferior. Então a gente vê essa diferença, ó, na contração. Olha como encheu o peitoral inteiro, apesar de ter feito só um exercício para a parte inferior. Então a questão é eficiência. Olha lá o físico do Michael também. Aperta, Michael. Ó. Relaxa, abre aqui, aperta a mão e agora vem aproximando do meio. Ó. A base que a gente treinou, a linha do externo costal com o peitoral superior externo costal e clavicular. Tem essa diferença. Só fiz um exercício para essa região e enchi ela bastante já no primeiro exercício. Agora a gente vai para o pullover, que a gente vai pegar ainda essa porção. E o pullover bem direcionado é muito eficiente. E eles estão aqui agora para provar que peitoral também trabalha no pullover. Então a gente faz o pullover, geralmente eu uso halteres e faço a pegada com a pegada xoxota. Eu envolvo o ferro com a xoxota da mão. Então ele faz a pegada xoxota para distribuir melhor, o ombro é encaixado e a ativação do centro é igual à do abdômen. Então quando ele sair o movimento para flexão, ele vai permitir o movimento de mobilidade estrutural da coluna para potencializar a amplitude. Na hora de voltar, ele tem que começar por onde? Ao mesmo tempo que ele traz o ombro pela escápula e finaliza. O grande segredo do pullover está na pegada xoxota. Observa, ele está fazendo a pegada xoxota, mas ele não está ativando a cadeia medial. Então o que ele faz? Ombro encaixado e agora ele aproxima o peitoral aqui, ó, pela ação de adução dos braços, o máximo do halteres possível aqui, ó, o máximo, e com o ombro encaixado. Pronto, isso aqui ele não pode mais largar durante o exercício inteiro, fazendo com que o peitoral ative a sua função para extensão do ombro no movimento concêntrico. Então ele vai alongar com as fibras do deltoide, ó. Vai chegar a um determinado momento que vai travar, é a hora que ele abre a coluna e ganha alcance tentando chegar lá no espelho, ó, e mantendo a pressão da xoxota. E mantendo a pressão da xoxota. Aí tá bom, Léo. Agora começa por aqui e vem trazendo o ombro. E vem trazendo o ombro. E vem trazendo o ombro até aqui, ó. Aproveita a amplitude até aqui, ó. Segura. Vai.
O segredo do peitoral se manter ativo é durante esse movimento manter a estrutura ligada pela cadeia medial. Aproximando os braços. Até aqui, Léo. Sente o final, ó. Pá, sacou? Agora sai com ele. E volta. Abre. E sincroniza aqui agora, ó. Boa. Olha como ficou essa. Vem um pouquinho mais de trás, Vitor, que daí você consegue ver o final do movimento sem o braço te atrapalhar. Ó. Ó. Aqui, aperta, ó. Vai. Ó. Vem, aperta. Volta. Bom. Léo, fala pros céticos agora se tu sentiu alguma coisa do dorsal. Nada do dorsal. Tu sentiu o quê? O peitoral o tempo inteiro, olha só. O pump. Peitoral o tempo inteiro. A parte mais difícil é só coordenar ali com a coluna. Mas a coluna, o movimento, a estabilidade. Não tem como ele fazer. Se ele tá aqui, ó, aperta lá, ó. Se ele tá aqui, ó, o movimento de flexão do ombro vai estar conectado com a cadeia medial. Então ele não desliga o peitoral. Se ele não desliga o peitoral, ele silencia a ativação do dorsal. Então o dorsal fica como carona sinergista mais quieto, sabe? Sabe o Uber, quando ele pede pro carona ficar quieto ou conversar? Fica quieto. Vai só o peitoral. Olha só o peitoral dele vindo aqui, ó, o externo costal inferior, ó. Cada vez que ele vai ganhando mais mobilidade para lá, ó, ó como a fibra tá ativada, deixa aí, empurra o peso para cima, aí, ó as fibras. Agora ele vem, abaixa e traz, caralho, bom, ó, aqui, ó, vai. Não perde a xoxota, quer dizer, não perde a espanhola. Aí já ganhou mobilidade, vamos, aqui. Aí, negócio, bora. Não perde a espanhola. Vai. Estende, vai buscar lá. Boa, Ego, bora! Como ganhou mobilidade, né? Uma primeira trava e vai ganhando a amplitude articular de forma natural cada repetição te ganha uma memória. Então se eu cheguei até aqui, na outra eu vou até ali, e vou até ali, até você ter na mão o movimento, né? Nem perguntei, né? Nunca fez comigo. Nunca fiz, eu particularmente não me lembro de ter feito. Não gosto porque eu não consigo sentir o peito nesse exercício. E prejudica muito a minha articulação do ombro. Então é um exercício que eu tinha excluído da minha rotina. E agora? Só peito. Muito bom. Desconfortável no ombro? Nada de ombro. É desconfortável a execução, não é gostoso de fazer. Parece que está fazendo errado. Mas se não reflete nenhuma dor, não tem problema nenhum. Porque é funcional. O que eu exploro é essa sincronia da escápula torácica com o ombro. Eu sei como explorar isso sem perder a tensão no dorsal. Então, para quem só analisa o exercício pela glenumeral, não sabe que a escápula fornece essa base móvel para que o ombro possa chegar numa amplitude maior, em alcance maior, para o peitoral trabalhar com eficiência. Então agora, pessoal, a gente vai para o crucifixo reto. Vamos subir, né? A gente trabalhou as fibras inferiores e externo-costais horizontais inferiores e abdominais. E agora a gente vai para o plano horizontal puro, onde a gente vai trabalhar as fibras externo-costais de forma geral, né? Então ele é o que gera maior recrutamento do peitoral dessas fibras que são horizontais, que se direcionam um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo e reto. Então é o exercício mais básico do treino de peitoral, o crucifixo. Então ele pode botar uma base mais estruturada com a coluna, tirando o pé do chão,
tira tudo. Isso, traz para tu perceber a tua sacroiliaca segurando o membro inferior. O ombro encaixado em direção ao quadril. O abdômen ativado, bota esse umbigo para perto da coluna, o mais perto da coluna. Desculpa, vai. Mexi na hérnia ali. Deixa alongar. E agora é igual o declinado, só que a amplitude não é a mesma. Se analisar, a amplitude vai ser um pouquinho mais restrita por conta do plano de movimento mais horizontal. O horizontal puro acaba limitando um pouquinho mais a amplitude do que o horizontal declinado e o horizontal inclinado, que a gente vai trabalhar os dois. Quando descer, tu dá uma supinadinha assim no antebraço, para facilitar o trabalho e não perder a tensão lá embaixo. Aí. E pode quebrar um pouquinho mais o teu cotovelo, né? Quebra, descendo, quebra. Aí, ó, não precisa deixar numa extensão muito grande. É só quebrar, quebra um pouquinho mais, ó. Abriu, começa a quebrar o cotovelo um pouquinho. Isso. É como se fizesse assim para alongar, ó. Uma pequena. Aí, é bem sutil, cara, é bem sutil. Boa, cara, ficou muito marcado essa. Ficou muito marcada essa. Né? Ó. Ó. Eita. Caralho. Espanhola punk. Espanhola nervosa. Aperta o peito para começar, aperta. Ó, para desligar, tu vai trazer o movimento, quebra um pouquinho o cotovelo e traz ele aqui, ó. E aí abre. Porque na hora de subir, a rotação interna vai fazer o movimento que eu fiz. Ó. Então ele faz essa jogada, que o ombro não pode vir para a orelha. Aí. Vamos, Léo. Concentra esse alongamento, ó. Legal, ó. Tá vendo a quebradinha que eu tô falando, ó? Essa quebradinha não vai diminuir em nada o peitoral, não vai ativar o tríceps está sobre o comando do peitoral. Então essa extensão do cotovelo é uma extensão feita pelo peitoral. Aí, caralho. Usa os intercostais, ó, descendo. Aí, inspira. Abre ele. Dá. Vamos, é a última. Fecha no talento, bora. Boa. Deu pra ver as organelas citoplasmáticas no peitoral dele ali, querendo sartar no peito. Como a ativação do peitoral, só que são os músculos do complexo do ombro. Então se o peitoral está trabalhando, essa região aqui, ó, que é a região abdutora, estamos trabalhando a região adutora horizontal. Significa que eu tenho como base da adução horizontal a abdução horizontal, a relação agonista-antagonista. Então, se vocês verem um pump aqui, é justamente porque eu estou fazendo uma ativação real do complexo do ombro no plano horizontal para os exercícios de adução horizontal e abdução horizontal como antagonista direto. Por isso que a gente tem a ativação da parte superior das costas dele. Vai. Pessoal, agora a gente vai para um plano levemente inclinado, no máximo 30 graus de inclinação para cima do banco. O objetivo dos exercícios inclinados para o peitoral é trabalhar as fibras horizontais superiores. Então, o Michael agora ele vai trazer o movimento, encaixa o ombro e vem apertando o que está no meio do teu braço. As fibras horizontais superiores são essas aqui, ó. Aperta um pouquinho mais, ó. Ó, entre o clavicular e o externo-costal a gente tem um destaque aqui, ó. Então são para essas fibras que eu trabalho crucifixo. Para essas superiores aqui eu trabalho com flexão, de cima para baixo, o clavicular puro. A parte superior e externo-costal horizontal eu trabalho com crucifixos e supinos inclinados com máximo 30 graus de inclinação. Beleza? Então a gente vai ver no físico dele, tá mais seco, essas fibras trabalhando nesse plano de forma muito concreta. Bora! Tudo igual, Léo, tudo igual. Se preocupa com a base da sacroiliaca sem a hiperextensão lombar, então
abaixa nosso abdômen aqui. Agora tu tem toda a estrutura. E aí é tudo igual, Léo. Só que aqui, ó, na hora de descer, ó, o punho firme, tu vai fazer também essa rotação, entendeu? E vem pro lado. É só fazer e vir pro lado, ó. Olha as fibras que estão alongando. E volta, ó. Só não deixa subir, senão fica fácil. Ó. Segura. Vai. Essa linha aqui. Ó. Boa. Bem firme o ombro e aquela giradinha para descer. Isso, ó. É só isso aqui, tá? Ó. Sempre que descer ele vai vir assim, ó. É só um mecanismo funcional aqui para poder direcionar a rotação externa sem que o ombro venha para cima da articulação glenohumeral. O braço venha para cima da articulação do ombro, que vai fazer com que ele se movimente e eu perca a precisão pelo movimento de rotação. Roxo. Ó. Como já fica mais firme ali aquela. Vem, mano. Posso manter? Então, pessoal, olha só. Como eu falei, no físico dele vai dar pra ver bem que ele tá bem seco, ó. Então ele girou um pouquinho, ó, e vai alongar, ó. E vai alongar, ó. Vai alongar, ó. Elas estão vindo aqui, ó, essas fibras, ó. Agora vai. Boa. Só subir um pouquinho o ombro na subida. O abdômen igual. Calma, calma, segura bem. Aperta bem a mão, segura, firme. Externo costais trabalhando, vai. Agora sim. Boa. Tá vendo? Dá pra ver o direcionamento aqui. Ó, tá vindo pra cima aqui, ó, Michael. Bora. Agora, na saída, ó, tu vai tocar assim e vai sair assim, ó. Aí. Isso, porra. Isso ali na mão é importante, tá ligado? Parece que a gente vai levar pra lá, mas não, cara. É justamente pra gente poder aceitar na articulação glenohumeral o eixo de rotação trabalhando em volta da articulação do ombro. Então, ela sai assim, ó, e ela tem que voltar assim, ó. Então, eu tenho que fazer com que a sinergia do braço se comunique, né, com essa informação. Então, se eu tenho essa informação que o ombro rotaciona, o peitoral rotaciona internamente, eu sei que para alongar eu vou alongar em rotação externa. Então esse movimentinho aqui, ó, é o que garante a rotação externa ali no ombro e mantém o drive do movimento, ó. Aperta agora. Olha aqui a fibra que eu falei. Tamanho. Vendo? Especificamente essa. Só que quem treina só crucifixo inclinado e supino inclinado assim, ó, nunca vai chegar nesse pump aqui, ó. E esse pump ocupa espaço. Se você não tem ele, você tem o peitoral encurtado. Agora aperta a intenção do braço igual a espanhola. Aperta a intenção do braço encostando halteres com halteres e fazendo com que tu sinta e perceba o peitoral fazendo essa aproximação. O ombro encaixado, tu vai afastar a ponta do cotovelo do húmero da cabeça do húmero pro cotovelo, afasta, não, volta. Aqui tu vai sair o cotovelo primeiro, sai. Aí, primeiro o cotovelo. Agora aproxima. Boa. Não deixa o ombro sair e aquela viradinha funciona também. Aí, quando descer uma viradinha. Aí, volta. 3, vamos, Léo. Bora. Aí é força agora. Já tá pro peitoral, vai. Pesou, né? Então, o que a gente fez? O que eu fiz, né? Eu quebrei o crucifixo inclinado para um supino inclinado. Então eu quebrei o braço de momento. O torque gerado pelo peitoral com esse braço de momento precisa ser maior do que quando eu quebro o torque pelo cotovelo. Então, quanto maior o torque, maior a força para o peitoral. Quanto menor o torque, maior o potencial de força para o peitoral. Então eu cheguei num limite dos 20 quilos ali, ele falhou com 7 repetições. Eu não paro o exercício, eu não forço outra série. Eu quebro o braço de alavanca e continuo subindo a carga.
para gerar esse torque de força maior, pelo peitoral maior, proporcionado pelo cotovelo, pela quebra do cotovelo. Isso não significa usar o tríceps, significa que ele quebra a distância para aproximar o húmero do centro, beleza? Então eu tenho que, antes de começar o exercício, eu não posso sair perdido, eu tenho que saber, o objetivo do exercício é juntar o braço aqui em cima, então aproxima o braço até o segmento do cotovelo, então é aqui que está a força, ó, aproxima, isso. Agora para sair ele já vai apontar um pouquinho mais para baixo a ponta do cotovelo, vai sair o húmero e deixar o antebraço, então ele tem que sair aqui, ó, porque o peitoral controla aqui, ó, e aí o antebraço vai seguir naturalmente. Eu não posso afastar o segmento do braço junto, senão eu vou perder a ativação do ombro. Boa, irmão. Mantenha a força entre os braços e tira o tríceps da jogada. Tira o tríceps, tu ainda deu um impulso. É só por dentro, Michael. Isso, é só por dentro, ó. É só por dentro a força, ó. Não empurra com o tríceps. Aí, ó. Concentra aqui, ó. Coloca o tríceps na hora que tu achar que vai falhar. Aí tu começa a colocar o tríceps com mais sinergia, ou seja, a força aumenta, a força conjunta aumenta do tríceps para poder ajudar o peitoral. Não pode começar ao contrário, o tríceps não pode começar ajudando o peitoral, senão você perde a objetividade do exercício. Sente alguma coisa que não seja peitoral? Alguma fora? Só o peito. Muito bom. Supino inclinado pesado? Porra, muito. Pesado, né? Para fazer com o peito fica pesado. Sim. Né? Só o peito. Significa que eu não quero tríceps. Então, pessoal, a gente acabou, né, com o peitoral clavicular, perdão, com o peitoral externo costal, fibras superiores no supino e crucifixo inclinado 30 graus, né, para direcionar para essas fibras que estão no manubrio. Agora eu quero as fibras que saem da clavícula. Então, o feixe clavicular do peitoral maior, como eu falei, ele está inserido, é a mesma inserção, mas a inserção do peitoral ela é maior porque as fibras vêm em forma de leque, então a parte superior ela está mais inferior no húmero do que o externo costal. Por isso que o direcionamento dessas fibras, como elas são descendentes, né, elas saem da clavícula e descem lateralmente e obliquamente em direção à crista do tubérculo maior do húmero. E essas fibras se direcionam para a parte mais superior da inserção na mesma origem, só que, né, tem um comprimento diferente justamente porque as fibras se cruzam. Então essas fibras elas não fazem prioritariamente esse movimento que a gente estava fazendo. Como as fibras são claviculares, elas fazem um movimento de flexão no sentido das fibras, flexão e extensão no sentido das fibras. Como eu falei, a posição de referência é essa. Por isso que eu sei que as fibras são descendentes, laterais e oblíquos. Tu vai olhar num mapa anatômico, tu vai ver que as fibras são direcionadas assim, partindo da posição anatômica ou partindo da posição de referência. Então, se eu sei para onde as fibras estão indo, ó, elas estão indo para baixo, para trás e para o lado, ó, eu consigo alongar. Se eu sei que elas saem da clavícula, elas têm que voltar para a clavícula. Então, se as fibras são descendentes, eu sei que para encurtar essas fibras eu preciso de um movimento ascendente, de baixo para cima. Se essas fibras são laterais e oblíquas, eu sei que para chegar onde eu quero, que é onde está a origem, esse movimento ascendente tem que ser direcionado medialmente e obliquamente para a clavícula. Então, fibras laterais, descendentes e oblíquas contraem com um movimento ascendente, medial e oblíquo. Se isso for verdade, a gente vai ver a clavícula ativada aqui, ó. Então ele encaixa o ombro para estabilizar e faz um movimento de flexão com o maior braço de movimento lá para baixo, trazendo a base da cabeça do ombro para trás para direcionar e vindo em direção à clavícula. Se vocês viram essas fibras ativadas, é porque eu ativei conscientemente elas nesse movimento. Então a gente vai transferir para o banco e vai fazer isso com sobrecarga. Então agora ele vai fazer um movimento, soltar
E agora, para o eixo de rotação acontecer, ele precisa fazer uma rotação externa, consequentemente uma supinação. E aí ele marca o peitoral. E aí, só que não morre o ombro. Isso, não pode morrer o ombro não pode subir no banco, senão eu perco a ativação dessas fibras. Ó. E o alongamento tem que vir aonde? Embaixo da articulação do ombro. Agora esse movimento mantém a cabeça do ombro baixo centralizada, para que o movimento de rotação aconteça no ombro pelo peitoral clavicular. Então a cabeça do ombro se mantém centralizada para baixo, para manter a estabilidade, enquanto ele flexiona o ombro em direção à clavícula, com um movimento ascendente, medial e oblíquo. Toca, mano. Ascendente, medial e oblíquo. Vai já. Essa rotação já é essa, tá vendo? Porque teve uma rotação interna, passou do eixo, uma rotação externa, para manter as fibras. Ó, só que tu desligou nessa ajustada. Aí, agora rotação sem desligar, sente a tensão lá na mão, ó. Aí, segura, não desliga, ó, ó, aí, bora, vai. Mais três, tá bonito. Vamos? Mais uma. Aí, ó. Vai lá na canela. Isso. E agora tu já traz a rotação externa do ombro, ó. Isso, ó. Isso, tá bem marcado, Léo. Pode trazer o cotovelo mais para trás, que tu só tá alongando, cara. Isso aí é o alongamento, é a amplitude mesmo. Foi essa até aí, tá bom. Na próxima já vai mais. Cuida para não hiperestender o teu cotovelo. Isso. Agora, cabeça do ombro para baixo, ascendente, medial e oblíquo. Isso. Saiu leve demais. Ombro. Ombro. Calma. Pressão e agora sai. Olha a diferença, ó, dessa para outra. Mais justinho, Léo, e sem giro. Não gira. O giro te tira do foco. Não gira, a rotação interna vai acontecer naturalmente, ó, porque ele já está rodado externo. Só aproxima e flexiona. Aí, ainda dá para tirar mais a rotação. Ó, calma, bem justinho, bem justinho, bem justinho, próximo ao tronco. Essa foi real, entendeu? Essa foi real, as outras foi quase. Essa foi real, ó. Entendeu? Quando começa muito fácil é porque eu estranho, tem alguma coisa para ajustar. Então é importante, pessoal, que vocês entendam que se dentro do condicionamento eu não estimular essas fibras do peitoral clavicular, o meu peitoral clavicular, o seu peitoral clavicular, vai encurtar a cadeia anterior toda do complexo do ombro, rotacionando o seu ombro para frente, e você perde um espaço importante do peitoral clavicular que vai refletir esteticamente na hipertrofia do peitoral, ó. Porque isso aqui não vai ter. Isso aqui vai estar dominado pelas fibras horizontais. Então, é um espaço do seu peitoral que não é ocupado. Aí o deltoide anterior acaba ocupando. E aí você fica com o peitoral encurtado e um ombro enorme. Ou seja, desproporcional. O peito fica desproporcional. O bom para vocês é que os jurados, os juízes, eles não sabem disso. Então eles vão pegar o shape que é mais harmonioso. Mas dentro do condicionamento físico, se eu tenho peitoral clavicular praticamente não aparece no físico, é porque você tem um complexo do ombro descompensado. Então, pessoal, agora a gente vai fazer o último exercício, né, englobando, né, todas as funções específicas do peitoral nesse treino, né, desde extensão, adução horizontal em todas as direções, a flexão do ombro no plano sagital com o peitoral clavicular, e agora no plano frontal a gente tem a adução e abdução do ombro, o peitoral externo costal e abdominal, no caso das fibras abdominais
especificamente aonde o peitoral maior é mais eficiente pelas fibras inferiores. Então, o crossover para a parte inferior, esse cross é mais aberto, então a possibilidade que a gente tem é trabalhar com um braço de alavanca maior. Tem uma peculiaridade em relação a esse exercício que é, né, o eixo mecânico do ombro no plano frontal. Então, num plano frontal puro, se ele abaixar o ombro e fizer um movimento de abdução com o ombro estabilizado, que não pode ser diferente, o ombro tem que estar estabilizado para qualquer exercício. Então, quando ele joga essa pressão para baixo, ele faz com que o supraespinhal abrace a cabeça do ombro e empurre ela contra a superfície glenoide. Enquanto ele afasta o braço, essa ação não pode sair. Então, se o supraespinhal está agarrando aqui, ele aperta e começa a afastar o braço para o lado. Se ele fizer no plano frontal puro, vai ter um bloqueio mecânico do tubérculo, mas não deixa subir aqui, ó. Subiu, ó. Entendeu? Tá vendo que tem um bloqueio? Não vai mais. Esse bloqueio mecânico é feito pelo tubérculo maior do húmero. O supraespinhal não impede com que ele empurre. Então eu tenho um bloqueio funcional. Ah, então como que ele alonga? Ele alonga no plano escapular. Então, se ele fizer uma flexão do ombro e uma flexão do quadril simultaneamente e explorar o movimento no plano frontal, agora eu consigo uma amplitude que chega próximo à linha do ombro. Bota para baixo. Isso, bota para baixo. E agora aperta. Ó, volta. Ombro encaixado. Mais. Eu quero ver essa fibra tensa. Agora aproxima. Aproxima, 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 aproxima. Olha lá. Eu quero isso, ó. De volta. Então eu preciso trabalhar mais anterior. Enquanto ele alonga, eu não posso permitir que a cabeça do ombro dele, ó, se articule, porque daí eu perco a estabilidade e perco a precisão. O peitoral trabalha, mas eu perco a precisão. E quando o ombro sobe assim, significa que o tubérculo maior do húmero empurrou o acrômio. Então ela fechou o espaço subacromial e empurrou o acrômio. E os tecidos que passam ali são comprimidos. Então isso não é funcional para o ombro. Então você tem que fazer um movimento de abdução mantendo o supraespinhal ativo. Então ele joga a pressão para baixo do ombro, enquanto ele faz a excêntrica, ele tem que se preocupar com o braço mecânico inteiro, com esse braço de momento inteiro, pressão para baixo, cabeça do ombro para baixo, para ele manter a precisão. O movimento bloqueia naturalmente. Qualquer frouxidão vai fazer com que ele tenha uma amplitude falsa de movimento e assim comprometa a qualidade e a eficiência do exercício pelo peitoral maior. Aí, essa é a base, ó. Essa é a base. Enquanto o braço se afasta do centro, a cabeça do ombro fica para baixo firme. Firme, que daí ele vai bloquear aqui, ó. Ó, tem que bloquear, tem que bloquear. Se tu botar a cabeça do ombro, tu não sobe mais. Agora volta. Aí. Enquanto faz a excêntrica, tu não pode desconstruir a estrutura do complexo do ombro. Então, se você perder o supraespinhal, você perdeu a estabilidade do ombro. Se o ombro sobe, significa que não tem estabilidade. Então, a pressão é firme, muito firme, ó, Michael, muito firme. Quanto mais firme, mais destaca. Ó, as fibras ficaram, as fibras estão firmes, e se elas ficam flat é porque tu perdeu a pressão aqui, ó. Não pode perder. Tu tem que encontrar o bloqueio. Tu tem que encontrar, ó, tu encontrou o bloqueio e permitiu que subisse. Entende? Tu tem que encontrar o bloqueio. Não adianta querer subir mais, senão tu passa o bloqueio. Então eu tenho que segurar aqui, ó, pressão para baixo, ó. Enquanto afasta, ó, eu tenho que sentir que tá para baixo aqui, ó. Eu não posso permitir 1 milímetro que a cabeça do ombro rode na mesma direção que o meu braço. Não posso. Ele tem que fazer a sua função de forma excepcional, para que eu possa ter a precisão que você que está perdendo, tá marcado, mas vai ficando flat a partir do momento que tu vai passando de um ângulo que deveria estar sendo bloqueado. Agora, ó, quero ver o bloqueio, Léo. Bota esse braço pro chão e a cabeça do ombro para baixo. Eu quero ver que tu segura a fase excêntrica, ó. Ó, 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 ó,
Tá no pico de estiramento, volta. Esse bloqueio que eu quero, entendeu? Tu para, meu, ele tá subindo, mas não vai, não é que tu aguou a força. Ó. Entendeu? Perfeito. Perfeito. Vamos. Dá pra fazer 2 dessas, tá? Baby. 2. Bora. Bora. Envia o cabelo. Bora. Vamos, aperta a espanhola. Vamos, aperta. Correu. Aperta agora a espanhola. Bora, aperta. Pressão do ombro para baixo e mostra o bloqueio. Vai, mantenha a excêntrica no teu domínio. Ó, travou aí, ó, esse bloqueio, ó. Agora a fibra fica destacada e firme, ó. Aí, porra. Né? Melhorou, né? Não fica mais flat, ó. Ainda dá pra botar essa pressão aí. Morde a fronha, quer dizer, a faca. Bora. Tira a hiperlordose. Ajusta os intercostais. Aí. Vamos. Bora. É isso aí, ó. Agora já temos um tutorial do crossover aberto no treino de peito, ó. Tanto do Léo quanto do Michael. Como é que é feito? É assim. É estável. Se o peitoral tiver se o peitoral está marcado, está destacado, é porque tu está fazendo a coisa certa. Se o peitoral fica flat, é porque o ombro provavelmente está subindo com o movimento do braço e não tem estabilidade. O que é não ter estabilidade? É que o manguito rotador não está trabalhando. Então, se o seu ombro sobe, o manguito rotador não está fazendo o que ele deve estar fazendo durante um movimento de abdução, que é fazendo com que a cabeça do ombro fique centralizada. De novo, ó, relaxado, aperta o braço para baixo. Ó. Essa pressão abraça e aperta a superfície glenoide. Então, essa força aqui é o que garante a funcionalidade do peitoral, enquanto ele abduz pelo deltoide, ó, abduz pelo deltoide acromial, então o supraespinhal tem que estar ativado, e aduz pelo peitoral maior, fibras inferiores, externo-costais inferiores e abdominais. Pessoal, chegamos ao final desse treino de peitoral, onde eu tentei englobar todas as funções específicas em que o peitoral maior pode ser motor primário através dos exercícios. Crucifixo inclinado, reto, declinado, pullover, elevação frontal para o clavicular, trabalho do clavicular específico no plano sagital, e o crossover fechando o plano frontal na adução e abdução do ombro. Então, sempre respeitando a funcionalidade da articulação do ombro, e foi um dos treinos mais incríveis que eu já fiz para o YouTube, né, de vídeo, porque refletiu toda a funcionalidade no pump do Léo e no pump do Michael. Então, eles conseguiram absorver os exercícios, né, encontrar a cinesiologia dentro deles através dos exercícios. Eu só fui guiando para que eles pudessem potencializar a ativação do peitoral, potencializar a ação, né, dos eixos articulares pela função muscular durante os exercícios. Então, o pump que eles, né, obtiveram durante o treino fala por si em relação à eficiência do treino. E agora, com eles, o feedback da experiência vivida. Como o Chico falou, o pump que vem na primeira e na segunda série já se equivale a um pump que eu estou tendo lá no fim de um treino comum de peitoral, sem se atentar a esses detalhes e a ativação correta. Então isso só mostra o quanto que trabalhou, mesmo com uma carga mais reduzida no começo, e depois que pegou o padrão de movimento, a carga eleva igual está fazendo um treino, né, padrão, vamos dizer assim. Então realmente o pump foi muito bom, o treino foi muito bom e deu para absorver 100% dos exercícios. Faz um ano e um ano e meio mais ou menos eu fiz o primeiro curso com o Chico de peitoral.
chamou o meu peito de cabaço. Então, era cabaço, então, ele nunca tinha feito peitoral clavicular, então o peitoral clavicular dele era cabaço. Tinha um embriãozinho e agora já desenvolveu alguma coisa. Cresceu, desenvolveu. Esse tempo todo eu vim desenvolvendo o que eu aprendi naquele curso e eu consegui um ótimo resultado. Aqui exploramos alguns exercícios que eu particularmente não incluo na minha rotina de treino, como o pullover, por causa que eu sinto desconforto no ombro e não conseguia ter uma ativação precisa do peitoral. E como o Chico falou aqui, hoje a gente explorou várias angulações, vários exercícios com uma precisão absurda do peito, sem nenhum desconforto articular. Consigo sentir todas as partes do meu peito com total conforto no ombro e sem sentir tríceps, sem sentir nada. Então, só agradecer muito o Léo e o Michael, porque esse vídeo, esse treino foi muito bom. Eu acho que foi um dos melhores treinos que eu passei assim para eles, para os vídeos do YouTube, e um dos melhores treinos mesmo em relação à minha profissão, porque foi muito engajado e eu consegui me expressar muito bem, e o reflexo de tudo que eu falo está no corpo deles durante os exercícios. Então, só não acredita quem não quer. Gordinho, Floripa, parceiros máximos, muito obrigado, e espero que vocês aproveitem, curtam e aprendam alguma coisa com esses vídeos. Valeu? Fiquem com Deus e até a próxima.